Luana, você consegue ouvir? Tá de boa aí? Consigo. Abalou, belérrima. Olá, queridas. Estamos ao vivo no Facebook da Renfa. Olá, olá, olá! Estamos aqui chegando, não é verdade? Em mais esse debate. Boa noite para todo mundo que está aqui chegando com a gente. Vai dar um tempinho aqui, vou botar uma música para a gente ouvir, que é o tempinho que vocês chegam na sala, para a gente poder fazer esse debate aqui hoje. Na verdade, esse bate-papo aqui hoje sobre o Manual Feminista pelo Desencarceramento. Né? Manual Feminista Antirracista pelo Desencarceramento, que foi lançado pela Renfa no ano de 2019, o Encontro Nacional da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Vou entrar aqui com uma musiquinha para a gente agora. Meu nome é Ingrid. Já a gente vai conversando aqui mais um pouquinho, enquanto vocês estão... Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar... A pessoa não tem YouTube Premium, né, gente? Me desculpem, viu? Foi mal aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu danço a dança das tuas marés, eu danço a tua dança, eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalme, espero, me afogo, você, um tsunami quando não quer saber de onda. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, ai, me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu danço a dança das tuas marés, eu danço a tua dança, eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalme, espero, me afogo, você, um tsunami quando não quer saber de onda. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, ai, me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
Boa noite, mulheres. Boa noite, companheiros e companheiras que estão chegando aqui para assistir. O amor é Eita, coisa que continua morre, mochinha. Vale a pena ouvir o álbum todo da Lued. Tá bem bonito. Bom mesmo é estar debaixo d'água, o nome do álbum. Bom, gente, eu sou Ingrid Farias. Eu não sei quem mais está aparecendo na tela, se está todo mundo por aqui já. Mas eu sou Ingrid Farias, né? Eu estou vendo a companheira Tomaria, agora eu estou vendo a companheira Luana. Não sei se vocês todos estão vendo, mas estamos aqui, né? Então, boa noite, né, a todas e a todos que estão chegando aqui para assistir a gente. Esse é um momento de lançamento, né? Lançamento, na verdade, online, desse que é o manual. Olha, aqui eu estou vendo o Driele também. Esse que é o manual Feminista Antirracista pelo Desencarceramento. É um dos tantos trabalhos, um dos tantos frutos, né, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Então, eu sou Ingrid Farias, né, eu faço parte também da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e sou daqui de Pernambuco. Né? Acho que seria bom se as companheiras pudessem se apresentar também, dizer de onde são. A ideia é que a gente possa compartilhar com vocês agora um pouco do manual, mostrar para vocês esse conteúdo e compartilhar o sentimento da construção desse conteúdo. Estou vendo Brisa também, ó, bem bonitas. Né? E que a gente possa, depois desse compartilhamento, interagir, né? Com as companheiras da Rinfa que estão aqui e com todo mundo que está assistindo a gente aí, que tem interesse, que tenha dúvidas, que queira usar esse material como uma das ferramentas aí, né? Que a gente acredita que é uma ferramenta de transformação. Então, companheiras bonitas que se arrumaram para vir aqui hoje, eu também me arrumei para poder ver vocês, né? Se apresentem aí, diga de onde são. Bendita noite a todos, a todas e a todes. Saudações antiproibicionistas. Eu sou Driele de Santos, falo daqui da Bahia, faço parte da Renfa com muito orgulho. É a Renfa que me faz, que me molda. Sou educadora social, acredito na educação como ato político. Isso me faz acreditar no abolicionismo penal e é por isso que estamos aqui, né, para falar sobre desencarceramento pela vida das mulheres. Boa noite para geral, para todas, todes, para todos. Eu me chamo Tamara Silva, estou falando aqui da Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, né, integrante do núcleo da Renfa aqui no Ceará, e estamos aí para compartilhar um pouco dessa experiência, né? Ceará que vem logo após o lançamento dessa agenda, né, no encontro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que ocorreu aqui em 2019. A gente vem passando até essas experiências e logo depois aí da apresentação a gente conversa mais. Compartilhe um link para que mais pessoas possam acompanhar. Princesas, Brisa, não estamos te ouvindo, amiga. Mas, Lua, apresenta-se aí enquanto Brisa resolve esse problema. Agora então? Agora. Pronto, deixa lá. Pronto. Eu sou Brisa, sou de Recife, mas estou morando no Rio. Acompanhei a Agenda Feminista pelo Desencarceramento, sou advogada, sou feminista antiproibicionista e estamos aí. É isso. Boa noite, companheiras, companheiros. Meu nome é Luana Malheiro, sou baiana da região de Macaúbas, com muito orgulho. Falo com vocês agora aqui de Montevidéu e a gente teve uma experiência muito feliz de, na Bahia, se inspirar por esse projeto da Agenda Feminista pelo Desencarceramento, né? Foi o que nos deu uma orientação para conseguir, na Bahia, pensar o que é o encarceramento no território, com as nossas companheiras e também dentro do cárcere. Então, estamos aqui juntas para compartilhar essas experiências com vocês.
Eu estou aqui olhando o manual de novo, folheando, né? E a gente acaba repassando por tantas coisas, né? Acho que é importante dizer, gente, que a Renfa é uma rede, né, que nasce numa conversa, né, que surge ali em 2014, mas que se funda na sua primeira plenária, né, a plenária de fundação, com mais de 200 mulheres em 2016. Então, foi bem importante para nós, né, porque a Renfa esse ano faz 5 anos de existência, né, 5 anos aí de aniversário, de trajetória, e muitas vezes parece que esses 5 anos eles são muito mais, né, porque muitas de nós, inclusive, que estamos aqui nessa tela, já compartilhávamos, já dividíamos outros espaços, outras trajetórias para que a gente pudesse chegar na Renfa e fazer com que a Renfa seja o que ela é hoje, né? O reflexo de cada um de nós, o reflexo, inclusive, da diversidade que o feminismo, inclusive, né, o feminismo que a gente acredita defende, essa diversidade dos feminismos também, né? Então, acho que é bem importante a gente localizar a Renfa nessa trajetória e dizer que a Renfa ela começa a se influenciar, né, pela pauta do desencarceramento a partir do momento da sua fundação. Então, desde a nossa plenária de fundação, né, nossa primeira carta de princípios, né, que inclusive está no manual, vocês vão poder ter acesso à nossa carta de princípios da Renfa no manual, né, porque a gente acreditava desde o início, né, que a Renfa se reúne em primeiro lugar numa perspectiva e num lugar de fala de mulheres usuárias de drogas, né? Então, são diversas mulheres usuárias de drogas, mulheres que atuam no campo da política de drogas, que se reúnem para atuar contra o sistema, né? Um sistema que é de controle aos nossos corpos, não só na perspectiva das drogas, do uso de drogas, mas na perspectiva de outros tipos de sistemas e de controles que são estabelecidos, né, pelo próprio Estado, né? Então, a gente sabe que hoje em dia muitas legislações desejam, né, e em muitos lugares ainda controlam os corpos femininos, ainda controlam aí o que é a nossa autonomia. Então, acho que é importante localizar a Renfa assim para poder dizer que a Renfa, na verdade, ela nasce na pauta pelo desencarceramento, né? Mas nasce na pauta pelo desencarceramento e logo em seguida já se junta ao que a gente entende que é a luta coletiva. Hoje a Renfa não faz nenhum tipo de atuação, né? Não tem nenhuma pauta na qual a Renfa esteja inserida que a gente não esteja inserida em uma outra rede mais ampla, uma outra rede conectada com parceiros, conectada com outras pessoas, com outras possibilidades, outras experiências e iniciativas. Então, não seria diferente no campo de desencarceramento. E para nós da Renfa, é quando a gente encontra com a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, né, no ano de 2017, que a gente compreende a necessidade de ter uma estratégia para a atuação pelo desencarceramento. E, sem dúvida nenhuma, né, foi em 2017, com mulheres também muito referências da luta pelo desencarceramento. Então, eu gosto de citar o nome dessas mulheres, porque são mulheres que estão em vida, estão atuando, né? A companheira Monique, do Rio de Janeiro, a companheira Diná, de São Paulo, que são mulheres que são referências para nós também da Renfa, né? Enquanto mulheres que atuam nessa pauta, lançaram, né, na plenária final da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que a gente devia ter uma agenda feminista pelo desencarceramento. Porque também a Renfa entendia que existia uma lacuna histórica, e ainda existe uma lacuna histórica, né, do debate pelo desencarceramento dentro dos movimentos sociais, dentro do nosso campo progressista de esquerda, né? Então, ainda existe uma lacuna enorme de movimentos de mulheres, movimentos feministas, movimentos negros, né, movimentos indígenas que ainda não debatem no cerne, né, da sua agenda o desencarceramento como sendo uma estratégia importante, né, da gente estar atuando, da gente estar presente. Então, a agenda feminista pelo desencarceramento nasce, né, da Renfa, na presença com essas outras mulheres que constroem a agenda feminista, né? E aí eu queria já compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha que chique. Observem apenas. Esse é o nosso manual, né? O nosso manual está disponível no site para ser baixado. Então, vocês podem... não sei se vocês estão dando para ver aí, mas com certeza tem várias pessoas agora colocando no chat aí da gente esse link, né? Que é o link onde você pode acessar todo o conteúdo do manual, né? E aí essa é a abertura do nosso manual, né? Importante dizer também que essa capa com essas mulheres incríveis aqui, né? De diversos lugares, de diversos tons de pele, de diversas maternidades, de diversas gerações,
né, elas foram desenhadas, criaram vida, né, a partir das mãos da artista Yaná. Né? Yaná Maia é uma artista plástica incrível aqui de Pernambuco, né? Recife, Olinda, essa relação aí. E foi Yaná que deu vida ao que a gente entendia que era a nossa presença das mulheres, né, na luta pelo desencarceramento. Então, acho muito massa assim, essa imagem, porque reflete também uma sensibilidade de uma mulher que não faz parte dessa luta em retratar esse momento e entender que a gente é muito diversa, né? Então, o manual começa com a apresentação, né, dizendo... inclusive, se você... Agora um momento importante, né, um momento um pouco blogueira, um pouco influencer, um pouco pedindo esmola. Estamos aí com nossas vaquinhas abertas, né? A gente faz um trabalho pelo desencarceramento em todos os estados onde a Renfa está presente. Então, essas doações que chegam, né, para a nossa rede, elas são distribuídas pelos estados para que a gente possa dar continuidade às ações de diálogo com as familiares, né, com as pessoas que estão aí sobreviventes do sistema penal. Então, por favor, gente, está aqui na tela, ó, é só transferir, viu? Manda para o Pix de Manu aqui, manda uma graninha para nós. Aqueles 10% do salário já está valendo, mas se não for também pode ser aqueles R$10 da cerveja que tu ia tomar no final de semana, e aí tu ajudou a luta pelo desencarceramento e feminista. Aí a gente vai aqui, ó, botou para baixar, já vai aparecer o manual todinho completo para a gente poder ver. Minha internet não é uma coisa ótima, mas chegou. Essa é a capa do nosso manual. Ó, que luxo. O manual ele abre os trabalhos com a presença, né, a presença sempre presente de uma mulher que foi muito importante para a fundação da Renfa, né, para a constituição do ideário, inclusive político, do que é a Renfa, né? Então, Leilane Assunção é uma grande companheira, uma saudosa companheira da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, né, que infelizmente faleceu no ano de 2018, mas era uma das companheiras mais atuantes no campo da política de drogas, né? Já tinha uma trajetória longa de atuação, de presença, de produção, né? Então, é uma grande mulher, uma grande referência para nós, e para nós é muito importante referenciar essa trajetória, né? E para nós, Leilane, sem dúvida nenhuma, marca essa trajetória, marca a existência da Renfa no mundo, né? Então, isso nunca vai ser esquecido, isso nunca vai ser apagado aí dessa história, né? A gente tem um índice aqui, né? Importante, mais atrás a gente está falando um pouco de como é que acontece a agenda, mas aqui tem um pouco da apresentação do projeto, né? Então fala que durante 1 ano e meio a gente teve aí atuando nesses estados roxinhos aqui, ó. Quem diagramou esse material incrível, né, foi a comunicadora Mayra também, uma outra companheira que passou pela Renfa, né, que teve uma contribuição importantíssima para a constituição da Renfa, para o trabalho que a Renfa faz no Rio de Janeiro, inclusive pelo desencarceramento, né? Então, esse projeto também contribuiu bastante para poder fortalecer isso. Nossa carta de princípios, que está um pouco atualizada, porque todos os anos a Renfa faz um encontro de planejamento e a gente atualiza essa carta, porque a gente sabe que a conjuntura muda, né? Então, essa carta ela também precisa estar se adequando a essa conjuntura. Acho que é massa falar o nome das pessoas, né? Porque existiam várias pessoas que fizeram esse projeto acontecer. Esse projeto foi um projeto muito grande e muito trabalhoso, né? Porque a Renfa, apesar de sempre estar na luta pelo desencarceramento, não tinha uma experiência jurídica com essa atuação de incidência, né? Então, quanto foi importante esse processo, enquanto foram importantes essas mãos, né? Então, aqui em Recife teve Ana Beatriz, Brisa, Débora Aguiar, Débora Fonseca, Ingrid Farias, Isabela França, Luísa Lins, Priscila Gadelha, Sara Oliveira, Elivânia Santos e Tânia Nascimento, todas da Renfa, todas contribuíram com o projeto aqui, foram essa equipe, essas mãos do projeto, e as voluntárias, Ana Cláudia, Joana Dias, Lídia Lins, Luciana Paiva, Luísa Lindoso, Maria Daniela Mendonça, que inclusive hoje é da Renfa, né, grande companheira, Silvia Rocha, Estela Francisco, né, todas aí foram contribuintes, né, mãos que participaram desse processo importantíssimo. No Rio de Janeiro, Flávia Medeiros, Isa Pimentel, Kathleen Feitosa, Luana Martins, Mayra Baracho e Mariana César foram as mulheres da Renfa que tocaram esse processo, e as voluntárias foram Alice Guimarães, Natália Brandão, Rebeca Lima e João Vitor Abreu. Então, se essa galera estiver agora assistindo, muito obrigada por vocês terem contribuído com esse material, com esse processo tão importante, gente. Aí aqui tem uma parte do manual que é muito foda, que é um manual de como a gente fez esse projeto, de como é que esse projeto aconteceu, né? Então, a gente utiliza uma metodologia
que a gente nomeia como metodologia de código aberto. A gente entende que compartilhar poder, na verdade, é compartilhar informação. O poder não é uma parada, tipo, uma parada pequenininha, sozinha, né? No ideário, inclusive, do que as psicanalistas falavam, né? Do poder obscuro, do poder, né, oculto, do poder ativo, né? Então, independente dessas constituições, a gente acredita que o poder, na perspectiva, né, da construção coletiva, da luta feminista, antirracista e antipunitivista, é um aspecto que pode ser compartilhado, né? Que pode passar por diversas mãos e por diversas vozes. Então, a partir dessa premissa, a gente entende que compartilhar cada passinho de como aconteceu esse projeto é compartilhar poder também, porque a gente sabe que nem todos os coletivos, organizações, grupos de mulheres têm, às vezes, as mesmas pessoas, os mesmos potenciais de poder fazer isso por dentro. E aí, com esse manual aqui, a gente diz que pode sim, que é possível aí que cada organização possa fazer isso. Né? Então, aqui fala um pouco dessa metodologia do passo a passo de como aconteceu esse projeto no Recife e no Rio de Janeiro, mas que teve desdobramento em outros estados. Né? Então, fala do momento onde a gente se junta para escrever um projeto para poder conseguir um financiamento, onde a gente passa por um momento de entender o judiciário, de entender, inclusive, que ele é muito pior, né, do que a gente imaginava. Então, esse projeto traz à tona muitas questões nesse sentido. Acho que Brisa vai poder falar melhor sobre isso. Né? A gente passa pelo momento de entender como é que a gente dá voz a essas mulheres, dá visibilidade à vida, né, à história dessas mulheres, e entender como é que a gente sistematiza isso para poder compartilhar com o mundo. Né? Isso numa perspectiva orçamentária, porque é óbvio que a gente, da Renfa, não acredita que existe uma sustentabilidade financeira sem uma sustentabilidade política. Né? Mas sem uma sustentabilidade financeira, as organizações acabam sempre onerando seus militantes, suas militantes. Então, o quanto é importante também as organizações irem em busca de possibilidades, né, de oportunidades para poder fazer parcerias e desonerar um pouco o que é esse custo, né, o custo de ser ativista, o custo de ser militante, de tocar, né, uma rede tão grande como essa. Cada uma de nós que está aqui hoje sabe, né, o quanto isso pesa, não só nas nossas vidas, mas também nos nossos bolsos, muitas vezes. Né? Então, o quanto isso é importante também da gente poder dialogar. E aí a gente vem para o conteúdo, né? A gente fez um perfil das mulheres presas provisoriamente. Esse era um projeto que pautava, né, a prisão provisória, muito porque hoje no Brasil a maior parte das pessoas que estão presas em prisão provisória. Né? Então, essas pessoas elas ainda nem foram julgadas e elas já foram encarceradas no sistema, né, que infelizmente a gente sabe que não obtém nenhum resultado no sentido, né, de responsabilizar, né, de fazer com que essa pessoa reflita ali sobre aquele erro de conduta, aquele erro ali da legislação que ele fez, ou que ela fez. Né? Então, acho que é importante também a gente poder pensar esse perfil por causa dessa perspectiva. Quem escreveu esse texto foi a companheira Débora Fonseca, né, e Ana Cláudia. Então, vocês vão ver muito o nome das companheiras aí nessa produção intelectual. Né? Acho que é importante também dizer isso, que o Manual Feminista Antirracista pelo Desencarceramento é um marco de uma produção intelectual, né, para pautar qual é a estratégia pelo desencarceramento feminino no Brasil. Né? Então, aqui a gente vai ter essa pesquisa, vão ter dados importantes, né, de qual é o perfil dessas mulheres, a maioria de 18 a 29 anos, né, a maior parte presa por tráfico de drogas. Então, esse retrato brasileiro ele se reflete ainda, né, nos estados. No Rio de Janeiro também, as narrativas das mulheres presas, né, no Rio de Janeiro, vários dados e perspectivas. E aí a gente tem aqui uma parte importante e bonita desse manual, que são as narrativas e trajetórias dessas mulheres que estão no cárcere. Né? Essas mulheres, elas às vezes acham que ninguém aqui fora pensa sobre elas, né? Que ninguém aqui fora acredita que a vida delas é importante. Então, o quanto é importante a gente ler, ouvir e entender que a história e a narrativa dessas mulheres, ela também contribui, né, em diversas perspectivas aí, para a construção dessa estratégia política de ação, mas dessa intelectualidade também no campo do desencarceramento. Então, a gente tem aqui a Carla, a Carolina, a Nilza, a Maria, né, e a Inês. Então, são algumas histórias de algumas mulheres que a gente pôde estar se contactando, né, se conectando aí nesse processo. A gente teve um movimento de incidência jurídica, que eu também vou deixar para a Brisa falar um pouco mais sobre isso, né, que foi um movimento importante,
que inclusive bebeu de outras experiências. Então, nesse mesmo momento, né, que a agenda estava acontecendo na Bahia, a Bahia vivia um momento importante da presença e da atuação da ouvidoria externa da Defensoria Pública. Então, também foi um movimento que foi importante para que a gente pudesse estar entendendo quais são as estratégias que a gente pode usar, né, para poder financiar, para poder fortalecer, né, a luta pelo desencarceramento com os usos dessas instituições, dessas estruturas que devem estar atuando, inclusive, né, em prol de uma outra realidade política aí no campo do encarceramento brasileiro. Né? Então, uma linha do tempo, né, sobre a prisão domiciliar, que é um pouco sobre como é que acontece, né, esse processo aí, jurídico, até que a gente consiga, né, uma mobilização de fato para conseguir um habeas corpus ou uma prisão domiciliar ou uso de tornozeleira, enfim, qualquer uma dessas medidas aí alternativas, né, ao encarceramento. Então, a gente teve também uma parte super importante, que é a parte da incidência política e das articulações, que é o que eu falei no início, né? A agenda e o debate do desencarceramento, do antipunitivismo, não surge na RINFA a partir só da presença de nós, mulheres, que compomos esse espaço, mas da presença, né, da contribuição, da força, das histórias e das intelectualidades de diversas mulheres. Né? Eu citei duas, que é a Monique e a Diná, mas a gente tem muitas mulheres no Brasil, né, que foram fundamentais aí durante esse processo da constituição da agenda para poder pautar o desencarceramento. E acho que a maior vitória que a gente teve nesse sentido da articulação política é ver hoje que vários movimentos feministas, né, várias organizações nacionais de mulheres hoje pautam o desencarceramento e a política de drogas nas suas agendas internas de luta. Né? Então, isso, sem dúvida, é um dos maiores frutos políticos que a gente consegue, né, com isso, e esperamos que com essa live, com esse compartilhamento desse manual aqui, a gente tenha muitas outras mulheres também podendo atuar e se conectando com a gente também para poder atuar junto. Né? Então, um pouco da luta abolicionista, né? Então, a gente aqui traz de que a gente tem diversas formas de contribuir, né, intelectualmente para a questão do desencarceramento no Brasil. Então, a gente traz mulheres poetas que falam sobre o desencarceramento, né? A gente traz poesias de Joy Tamires, de Tânia Nascimento, de Ana Luísa, de lá do Rio de Janeiro, de lá de Minas Gerais, de Joaninha Dias, Flávia Fernando, né, que é uma das companheiras aqui da RINFA também. Então, aqui são diversas as poesias, as constituições, né, em um outro campo também do que é a luta, do que é aí a intelectualidade pelo desencarceramento e antipunitivista. Né? Então, aqui a gente também tem textos, muitos textos das mulheres da RINFA, textos sobre maternidade no cárcere, né? Textos sobre o sistema de justiça, né? Sobre a relação da proibição feminina nos corpos aí com a rede. Então, tem muito texto, muita produção importante de várias mulheres da RINFA, de todo o Brasil, né, falando sobre desencarceramento, trazendo questões sobre desencarceramento. Muito legal, aqui tem a história da Juma, né? A Juma, por exemplo, na revista, né, no manual pelo desencarceramento, a história da Juma na verdade, não só uma história, né, acerca de uma trajetória individual, mas é uma história acerca de uma trajetória política, né, de questões que marcam a vida da Juma, como também aí um agente política dessas transformações que hoje ela faz parte. Né? Então, muito bonito também ver a história de Juma aqui. Né? Arte, teve muita arte também. A companheira Ivani, gente, é de lá do Rio de Janeiro, essa mulher aqui do lado, não sei qual lado vocês estão vendo, não tem problema com direita e esquerda, mas é do lado esquerdo, do lado que não escreve. A Ivani, ela é de lá da RINFA do Rio de Janeiro. A Ivani é uma mulher maravilhosa, ela tinha, né, ano retrasado, o seu companheiro foi solto, mas ele passou quase 20 anos preso, o seu companheiro, e ela fez, né, durante um tempo, compartilhou com as mulheres do presídio, que estavam ali na fila, receitas que podiam entrar no presídio, porque nem toda comida pode entrar no presídio. Né? Então, ela compartilhava receitas que fossem nutritivas para que essas mulheres pudessem levar para os seus companheiros. Né? Então, aqui são algumas das receitas que a Ivani fazia, né, e que compartilhava, e que as mulheres também acabavam compartilhando, né, dela para poder levar. Então, essa também é uma forma importante. Né? Então, uma das estratégias importantes para nós, assim,
né, de pensar o desencarceramento, de pensar o cuidado, né, a partir de uma outra lógica, inclusive de entender o conhecimento ancestral dessa mulher, né, a partir do lugar onde ela ocupa. Muita arte, teve colagem, essas colagens foram feitas no Recife pelas mulheres que estavam encarceradas aqui, né, no Bom Pastor. Muita arte bonita, né? Aqui é uma arte da Aline, uma companheira que toma conta hoje da nossa comunicação, junto com a Fran, né? Mas muito bonito também, assim, ver quanto de beleza pode ter também na luta, né? Não é só dureza que a gente tem entre nós. Aí aqui tem mais textos de outras companheiras, né? Mais textos das voluntárias, mulheres que tiveram com a gente, textos incríveis, né? Se vocês pegarem são livros, né? Teses muito, muito incríveis. Fotos das ações, né? A gente fez diversas ações de fortalecimento da identidade racial, ações de autocuidado, né? De arte, atos de rua que a gente participou pelo desencarceramento. Então, foram diversos os momentos que a Renfa teve na rua em diversos estados do Brasil, pautando o desencarceramento, né, aqui no 8 de março, na Marcha da Maconha, né, nos atos que foram feitos em defesa da democracia. Aqui, ó, a foto da frente pelo desencarceramento de Minas Gerais. Uma grande companheira está aqui nessa foto, que é Dani. Dani foi também de uma grande contribuição, né? Não está mais aqui entre nós, mas foi de uma grande contribuição para o campo do debate antipunitivista pelo desencarceramento na Renfa, né? Então, a contribuição que Dani deu, né? A contribuição do que ela fez por nós, do que ela trouxe para nós, vai estar sempre presente aí na nossa luta, nas nossas ações, né? Então, aqui, nossas micro-revoluções, né? Teve uma campanha de carta para as mulheres, foi um movimento importante, as mulheres do movimento feminista mandavam carta para as mulheres presas, então foi bem legal também. Trabalho, isso aqui foi Joaninha Dias que fez, que foi uma das poetas que tem a poesia lá em cima. Joaninha é professora também, e aí ela construiu esse material, né, que foi um material que a gente fez com a Rede de Mulheres Negras, contos africanos, para levar para as mulheres que tinham filhos pequenos, que estavam na maternidade, né, estavam encarceradas com seus filhos pequenos. E aí as mulheres amaram, adoraram, a gente leu esses materiais, a gente fez esse desenho aqui com elas, foi bem, bem bonito. Né? Um material também bem didático, de pintar, de ver. Né? Muito bonito. Os agradecimentos da gente, né? Modelos de habeas corpus do que a gente utilizou. Então, se você quiser, algum companheiro, alguma companheira sua foi presa, você pode impetrar um habeas corpus, né? Tem aqui no manual dizendo como você pode fazer isso, e tem aqui um modelo do habeas corpus que você pode usar para fazer esse tipo de ação. Né? Então, são alguns anexos que a gente acha que são importantes. Os lambes da Renfa, que foram feitas aí pela Renfa Bahia, né? Lambes que renderam, inclusive, várias ações e vários momentos políticos aí da gente, né? Nesses últimos 5 anos. E as referências bibliográficas aí desse projeto. Então, chega, eu estou emocionada aqui, estou quase chorando. Mas é isso, assim, é bonito ver esse material, que ele é fruto de muitas mãos, e ver que ele pode contribuir também para muitas lutas aí ainda. Né? Muitos virão. Fiquem à vontade, amigas, eu fiquei meio... Amiga, abre aí para a gente aparecer, ou tu vai apresentar ainda alguma coisa da tela? Acho que não tem como não se emocionar, né? Não teria uma pessoa melhor também para expressar esse sentimento, como você, né, Ingrid, que tem sido nossa referência na Renfa, mas nossa referência na agenda também, né? E eu gostaria de falar um pouco disso, porque a senhora citou o nome de todas, né? E eu acho importante que a gente cite também o seu nome, né? Quando a Renfa se aproxima da agenda da Frente Desencarcera do Ceará, para conseguir fazer esse debate, né? Como você falou, de uma rede maior, mas também para trazer esse espaço das mulheres usuárias de drogas, né? Que a gente muitas das vezes encontra um pouco de barreira quando a gente
muitas das mulheres usuárias de drogas entendem que a cadeia é o fim, mais ou menos daquela trajetória, né? A gente não viu uma luz após. A Renfa Ceará, constituída quase que totalmente na construção da Marcha da Maconha de Fortaleza, né? Que é uma pauta, que é um evento também pelo desencarceramento a partir do momento que a gente questiona a política de drogas. Mas importante chegar dizendo que a gente chega para frente do desencarceramento, que não conhecia a Marcha da Maconha, e a Renfa, e as pessoas citam logo, né, Ingrid Farias. A Renfa, Ingrid Farias. Então, amiga, né, muito importante o seu apoio, aconselhamento, a sua força também. Às vezes que você também mostrou que necessitava de cuidado, né? Hoje, quando a gente entende que precisa se cuidar de quem cuida da gente, e só para agradecer, porque tantas vezes você cuidou de todas nós, e hoje estamos cuidando umas das outras, e é para se emocionar mesmo, um viva para a gente, que estamos aqui, que só tem evoluído, né? Aí, eu acho que Brisa, que fez parte também, né, da construção, bem de perto da agenda, podia dar uma continuação nesse sentido. Queria deixar a minha fala um pouco para o final, em questão do Ceará, porque a gente chega depois que o projeto já está em andamento e temos uma experiência quase de que quem está assistindo agora também, né, quem é feminista de outros coletivos, que é ir colocando em prática e aprendendo com as pesquisas e com as experiências. Então, é isso. É muito emocionante, né? É difícil falar também depois de toda essa emoção aqui que rolou. E é isso, esse foi um projeto bem desafiador, porque envolvia bastante atividades para a gente, e lidar com o sistema carcerário é um grande desafio, né? Porque é muito difícil para nós ativistas, para nós militantes estarmos nos inserindo nesses espaços. Então, quando a gente fala de encarceramento, a gente está falando de uma realidade bastante cruel, né? Então, finalizar esse projeto foi uma grande alegria para a gente, assim, chegar até o fim dele, porque é isso, só quem viveu sabe, né? O quanto foi difícil. E, assim, dentro do âmbito jurídico, né, do projeto, que teve essas várias frentes, né, que Ingrid estava falando, teve essa campanha Cartas para Elas, teve toda essa incidência dentro do movimento feminista, né, nos 8 de março, nas construções coletivas locais e nacionais do movimento feminista. A gente vem pautando, né, essa questão do desencarceramento, essa questão dessas mulheres que estão privadas de liberdade e que é isso, elas também precisam estar sendo parte dessa discussão sobre feminismo. Então, compreender que a prisão não é feminista, né? Então, estamos chegando aí para construir o 8 de março agora, né? E aí é importante a gente estar sempre lembrando disso. Então, quando a gente está falando de encarceramento, dessa realidade super cruel, e fala da realidade das mulheres, a primeira coisa que a gente se depara com essa dificuldade de acesso aos dados das mulheres. Então, essa foi uma dificuldade que a gente também enfrentou durante o projeto, foi de conseguir, primeiro, o acesso a esses dados, que um dos primeiros objetivos do projeto era justamente a gente fazer esse levantamento das mulheres que estavam privadas de liberdade, e aí outro desafio era identificar quais eram as mulheres que estavam presas preventivamente, quem era que não estava preso preventivamente. Então, segundo os dados do Infopem, 45% das mulheres estão presas sem condenação, que é um número muito alto, se a gente for analisar assim, mundialmente. Então, essa grande quantidade de mulheres que estão presas é por conta também, a maioria delas, é por conta de delitos previstos na lei de drogas. Então, esse projeto ele também está inserido no contexto de boom do crescimento, né, do encarceramento feminino. Então, a gente vê que o encarceramento feminino nos últimos anos cresceu mais de 600%, né, que coincide justamente com essa criação da lei de drogas, que foi em 2006, e com todo esse processo que vai desbocar nesse cenário atual que a gente vive hoje, das mulheres cada vez mais estarem sendo encarceradas. Então, há um crescimento, né, desse encarceramento. E aí, um dos objetivos do projeto era justamente fazer esse mapeamento das mulheres,
né? Considerando que a gente vive, segundo a nossa Constituição, né? A pessoa tem presunção de inocência, então a prisão antes da pessoa ser julgada, ela já vai de encontro a esse princípio de presunção de inocência. A liberdade deveria ser a regra, e quando a gente chega, a gente confirma, né, com esses números dos dados oficiais mostram que a liberdade não é a regra para essas mulheres, né? Então, justamente, a maioria delas vai ser por conta do tráfico. Boa parte delas, como a gente sabe, são mulheres periféricas, são mulheres faveladas, são mulheres super exploradas. Então, a questão da gente trazer também o perfil dessas mulheres também foi um dos objetivos, para a gente também pensar como o tráfico de drogas ele se insere, né? É importante a gente estar falando sobre isso, porque quando a gente fala sobre política de drogas, a gente está falando de algo cruel, não é? A gente não está falando aqui defendendo o direito dos usuários apenas de usar sua maconha de boa. A gente está falando de uma realidade de morte, a gente está falando de uma realidade de privação de liberdade, e essas mulheres elas se inserem dentro dessa lógica de uma forma muito cruel também, que é justamente essa sobre a jornada, o fato dessas mulheres não terem uma dificuldade de acesso ao mercado formal, justamente por ter essa sobrecarga de tarefas de cuidar da criança, de cuidados de casa, né? Então, há também esse perfil, e aí dentro de todo esse contexto de crescimento e de encarceramento das mulheres, que é muito ligado a essa política de proibicionista de drogas, a gente vê também que, concomitante a isso, a gente também tem avanços dentro do judiciário, que é o habeas corpus coletivo, que garante que as mulheres que são mães ou que têm um filho até 12 anos sejam colocadas em liberdade, que estejam presas preventivamente, elas tenham... sejam colocadas em liberdade, não, perdão, elas tenham direito à prisão domiciliar, e o que a gente vê na prática é esse direito sendo negado, né? A gente se deparou durante o projeto com mulheres que são mães, com a pouca idade de informações sobre a idade dos filhos, sobre tempo de prisão. E é isso, são mulheres que são esquecidas e negligenciadas. A realidade de abandono dessas mulheres é uma coisa que faz parte do encarceramento dentro desses presídios femininos. Então, a gente teve essa decisão que também foi durante o projeto, durante a vigência do projeto, essa decisão do STF, do habeas corpus coletivo, e a gente acompanhou o quanto isso, na prática, não se refletia nesses direitos, né? Então, assim, são mulheres que sofrem violação a direitos de forma massificada. Não é uma coisa assim individual, um caso ou outro, não é uma exceção, mas na verdade é a regra. A regra é o aprisionamento dessas mulheres, violando a presunção de inocência, violando a questão do convívio familiar, que é totalmente quebrado. Então, é uma realidade de que as próprias crianças também convivem dentro do cárcere, e isso extrapola totalmente, né? A punição é uma punição que é para a criança, e muitas vezes há também um impacto dessa vivência da maternidade dessas mulheres, porque elas muitas vezes são separadas dos filhos, então há também todo um impacto bem específico na vivência do cárcere das mulheres, né, das pessoas que têm útero, que estão nos estabelecimentos prisionais femininos, e há, na realidade, quando a gente chega ao fundo disso, uma destruição daquele núcleo familiar, né, porque quando a gente faz um comparativo com os homens, é um percentual bem menor de homens que se declaram que têm filhos no cárcere masculino. Então, quando a gente está falando das mulheres que vivem com filhos, a gente está falando desse núcleo familiar. E quando a gente destrói esse núcleo familiar, isso também é uma forma da gente perpetuar esse genocídio da população negra. Então, assim, a gente viu que muitas mulheres que estavam... a gente teve começou a levantar esses dados, e aí quando a gente veio conseguir incidir, de fato, juridicamente, nesses processos, a gente viu que muitas dessas mulheres que a gente levantou lá no começo, elas ainda estavam presas, elas ainda estavam privadas de liberdade por um tempo bastante excessivo, né? Que é a prisão preventiva. Ela, teoricamente, ela tem que ser algo que não seja assim sempre para sempre, né? Tem que ser algo provisório. E aí, na realidade, havia mulheres que estavam presas há muito tempo, né? Então, esse também foi um outro marco, e um outro desafio também, com certeza, foi a gente
ver também que muitos processos, muitas mulheres estavam em presídios no interior, então também teve isso. E aí também, como a Ingrid estava falando, a gente deixou no final um modelo de habeas corpus, né? Porque o habeas corpus ele é uma ação judicial que ele serve para tutelar, para proteger a liberdade das pessoas, tanto ele pode ser aplicado de uma forma preventiva, que tem uma iminência de violação à liberdade, como ele pode ser aplicado também de forma após a privação de liberdade ter acontecido, né? Que é o caso das pessoas que estão encarceradas. Então, quando há um excesso de prisão provisória, de prisão preventiva, a gente pode estar entrando com um pedido de habeas corpus, que é justamente para demonstrar que essa prisão está sendo desproporcional, porque justamente a lei prevê que ela tem que ser excepcional, que ela tem que ser provisional. Então, o habeas corpus ele é uma ação que pode ser utilizada por qualquer pessoa, assim, ele tem essa flexibilização, não é um advogado que precisa fazer, e justamente por ele ser esse tipo de ferramenta, a gente escolheu para estar trabalhando com ela durante o projeto como meio, como a Ingrid estava falando, de que compartilhar informação é compartilhar poder. Então, assim, o nosso objetivo também é que essa experiência possa ser replicada e a gente deixou, né, esse modelo e é isso, qualquer pessoa pode estar fazendo esse habeas corpus e a gente deixou esse modelo para ajudar que essa experiência possa ser repetida e em outras iniciativas por outras organizações. E, para além disso, a gente continua, né, realizando essa agenda pelo desencarceramento das mulheres, é uma coisa que é uma pauta, uma atuação da Renfa e que é contínua, né? A gente está caminhando também agora em 2021 com essa pauta para trazer esse fortalecimento e com o objetivo também que essas mulheres que são afetadas pelo sistema penal, que também algumas delas compõem e compuseram a Renfa, e outras que ainda não compõem, que elas venham a se organizar politicamente, que elas venham a se apropriar dessa vivência, né? E que possam estar realizando a transformação também em suas comunidades, em seus territórios, que possam estar fortalecendo. Então, foi um projeto bastante desafiador, como eu falei no começo, só quem viveu sabe. É difícil lidar com esse aspecto burocrático do Estado, principalmente quando a gente está tentando acessar e garantir direitos de pessoas que são negligenciadas e esquecidas. Mas é isso, assim, a luta continua e a gente está aí também junto com a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, com outros movimentos sociais, como a Coalizão Negra por Direitos, para também tá dando continuidade e inserindo as nossas políticas, principalmente também na análise feminista, na perspectiva feminista, porque a gente acredita que essas mulheres, elas também precisam estar inseridas nas nossas reivindicações feministas. E aí, finalizo. Vocês aí, rainhas. Eu queria trazer só um pouco desse começo de experiência do Ceará, porque eu acho que Luana sempre traz coisas bem pertinentes e aí fica melhor, que você mais rápida. Trazendo um pouco dessas dificuldades, né, que Brisa trouxe, queria trazer um pouquinho da realidade do Ceará. Primeiro, né, trazendo a questão dos territórios, né, nem todos os estados, mas a maioria deles tem essa questão dos territórios, dos espaços de periferia, eles serem divididos a partir das organizações criminosas, né? Aqui no Ceará a gente chama de facções. Aqui no Ceará, o nosso sistema penitenciário, inclusive, ele é dividido a partir das unidades através dessas organizações criminosas. Então, a gente vai ter em determinada CPPL as pessoas privadas de liberdade que têm essa ligação com determinada facção em outra CPPL das outras facções, né? E isso se transformou, inclusive, no meio de tortura a partir dos agentes, né, do Estado, dos agentes da penitenciária, né? Que eu acredito que isso vão ser dificuldades que vão ser encontradas em outros lugares também, né? Usar isso como moeda de troca, por exemplo, se
a pessoa, o jovem privado de liberdade, ele não se comportou bem, né? Existe ali uma ameaça dele ser transferido para a CPPL de facção rival, né? E tudo isso são as questões que trazem também um pouco de receio, né? Para a gente que constrói essa pauta do desencarceramento, né? E aí, mais uma vez me apresentando, né? Eu sou Tamarinha, sou usuária de drogas, fui detida 2 vezes por porte de drogas, mas nunca fui encarcerada ou sofri esse processo, né? Mas, diferente de mim, existem várias outras mulheres e jovens nessa situação. Aí queria trazer como, aproveitando esse espaço, né, de muita comunicação, a realidade do que aconteceu aqui com a gente, da Frente do Desencarceramento do Ceará, no dia 20 de novembro, né, de 2020, que foi onde a gente realizou uma manifestação em frente à Secretaria de Administração Penitenciária, que é a SAP, junto com a frente e com os familiares, né? E aí onde a gente consegue perceber que o peso da mão do Estado patriarcal ele vai cair sempre mais em cima dessas mulheres, né? A gente teve mulheres em lideranças familiares que estão hoje sofrendo retaliações do Estado por conta desse protesto, né? O que mostra para a gente necessidade, inclusive, né, de que aqueles e aquelas que compõem as frentes pelo desencarceramento, mas que não tem um familiar privado de liberdade, que tome essa frente, que consiga, né, que a gente possa estar pensando nessa estratégia, inclusive de quem vai estar falando lá na frente no microfone e quem é que vai levar a primeira bala de borracha ou o primeiro tapa da cara do policial que está ali no confronto, né? Hoje a gente vem vivendo um problema aqui no Ceará, que é a página do Instagram, que era a voz das familiares, né? Que é a voz do Cássio, é uma página que foi hackeada, né? A gente não consegue mais ter o acesso, a página continua lá ativa, as denúncias que os familiares fazem estão aí na mão de quem hackeou, né? E hoje a gente tem relatos das mulheres que estão na fila fazendo visita, dos agentes falando que, olha, a gente está sabendo que vocês falam da gente, a gente está sabendo que vocês vão em reunião falar da gente, e que vocês entendam que quem vai sofrer é quem está aqui dentro, né? Então, a gente conseguir perceber, a partir disso, de como a proteção dos direitos humanos vai recair, vai proteger as lideranças que estão na pauta do desencarceramento, que são defensores dos direitos humanos, né? A gente lança um manual, mas a gente também, nesse momento, lança, inclusive, uma denúncia para quem possa estar, né, chegando nesse coro, ajudando nessa denúncia. E era um pouco disso que eu queria trazer, porque a gente no Ceará está começando, né, para nós é bem difícil chegar na fila, por exemplo, a gente não sabe se determinada fila da CPPL é a mesma fila que vai as pessoas que a gente está no território, porque a gente não conhece a divisão das organizações criminosas, mas a gente consegue reunir essas mulheres e a primeira coisa que elas falam é, não é para falar mal da SAP, né? Porque fala mal dos agentes traz toda essa problemática. Então, trazer que as familiares organizadas aqui no Ceará, elas se organizam por CPPL, inclusive, né, até para além da frente do desencarceramento, são defensoras dos direitos humanos, trazer sempre o importante de dizer que a pessoa privada de liberdade, ela só está privada do seu direito de liberdade, né? Então, o seu direito à saúde, à alimentação, tem que ser tudo garantido e que a gente possa colocar essas ativistas, essas mulheres, dentro da proteção, né, dos direitos humanos, das organizações internacionais. Era um pouco da minha contribuição, dizer, né, que a agenda continua, muito feliz de estar participando desse momento, apesar do Ceará não ter exatamente participado do começo, mas a gente está agora na continuação, e é isso, gente, finalizo. Brisa, não dá para te ouvir, tá desligado. Não, tava falando só que eu tô morrendo de saudade dos encontros presenciais, né, delas. Queria aproveitar para falar um pouquinho de como é que foi esse processo na Bahia, né? Dizer que esse é um projeto, enfim, que nos inspirou muito, um projeto que ele nasce originalmente em Recife, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, né? Com financiamento,
e que a gente consegue se inspirar nessa ação para conseguir entender o que é que a gente ia fazer na Bahia, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, dizer, enfim, da minha felicidade de compor a Rinfa, uma organização que coloca, que cria uma agenda feminista pelo desencarceramento, né? Isso significa muito, né? Significa muito para o campo feminista, para o campo da luta das mulheres, porque significa dizer que o nosso feminismo ele é necessariamente abolicionista, necessariamente antirracista, pelo desencarceramento. Então, quando a gente inaugura essa agenda, eu acho que a gente abre aí um flanco de militância aí para todas nós, e aí, enfim, muito bom seguir esse trilho, porque foi um pouco do que a Bahia fez, né? Assim, como é que a gente entende, como é que se desenvolveu a nossa agenda aqui, aqui, né? Lá no rolê da Bahia. A gente... como é que a gente entra no cárcere primeiro, né? A gente entra no cárcere a partir da prisão de uma companheira da Rinfa, né? Então, uma companheira com trajetória de rua. Então, a gente começa acompanhando esse caso, a gente começa fazendo as visitas e entendendo a complexidade que é uma mulher com trajetória de rua dentro do cárcere, né? Que no cárcere da Bahia são a chamada couro de rato, né? As companheiras que não têm visita, as companheiras que não têm material de higiene, as companheiras que não têm o mínimo. Então, quando a gente entra no cárcere para visitar essa companheira, a companheira nos coloca aí um quadro, esse quadro da prisão feminina e, em específico, das mulheres usuárias de drogas e com trajetória de rua, né? E aí a gente vê uma possibilidade de entrar no presídio para fazer algumas ações de formação política, trabalho com o corpo, enfim, e acompanhamento de alguns processos. Eu acho que é importante a gente dizer que a gente entende duas dimensões do encarceramento, né? Então, a gente entende que o encarceramento ele acontece em alguns territórios, não em outros, né? Não é à toa que você, no território nobre, você não tem essa presença ostensiva da polícia, mas no território de atuação da Rinfa você tem. Então, a gente conseguir entender o quanto que era importante conversar sobre isso e criar estratégias de proteção dentro do território para que as nossas companheiras não fossem presas. Uma vez as nossas companheiras presas, a gente meio que, com a ajuda da rede local, a gente cria uma série de estratégias, né? É importante dizer que a gente tinha pouco conhecimento sobre esse rolê todo, é muito difícil entender as coisas, o juridiquês é muito difícil, de verdade, e a gente precisou contar com várias ajudas nesse rolê. E aí a gente consegue estabelecer algumas estratégias, então, a articulação direta com a ouvidoria da defensoria para a construção da defesa das nossas companheiras, o entendimento de que as redes da defensoria são redes para a nossa atuação militante, então nós precisávamos ligar para os defensores, pressionar os defensores para a construção dessa defesa. A gente conta muito, ainda hoje, sempre com a ajuda do programa Corra Pro Abraço, e, em específico, a companheira Alessandra Coelho, que eu sei que está aí assistindo a gente, que até hoje, inclusive, está ajudando a gente em um caso de uma companheira nossa. E a gente, no acompanhamento, então, a gente estabelece uma estratégia que a gente conta aí também na agenda, que é bem interessante, assim, a gente coloca as militantes da Rinfa como testemunhas de conduta das nossas companheiras que estão encarceradas, né? Isso significa que a gente se coloca no processo e a gente faz um relatório explicando que essa companheira é uma companheira militante, defensora dos direitos humanos, comprovando toda a atuação da companheira na militância da Rinfa, bem como trazendo esse defensor para pensar conosco a responsabilidade do Estado nesse momento do encarceramento. Quando uma mulher é encarcerada, várias outras políticas faltaram, né? Várias outras políticas elas foram ausentes no momento do cárcere, e a gente sempre coloca nos nossos relatórios a função do Estado
de não destruir mais ainda a vida das mulheres a partir da punição e que a gente tem outros caminhos para o desencarceramento, né? Então, esses outros caminhos politizar esses processos. Então, a gente tem feito um pouco isso, de politizar os processos, de colocar as outras militantes da RENFA como testemunhas. A gente já conseguiu desencarcerar algumas companheiras nossas a partir dessa estratégia. E eu acho que é um pouco isso, né? Nesse momento, a gente tem basicamente um ano que a gente não está dentro dos presídios, nessa ação direta. A gente participou, junto com o Observatório das Prisões, do processo de doação de materiais, mas a gente está com a perspectiva de voltar agora. Agora que a gente está mais estruturada, a gente tem algumas companheiras nossas que saíram do cárcere, então a gente entendeu que a gente precisou, durante um tempo, olhar para essas companheiras, olhar internamente, porque, de fato, o encarceramento ele produz muitos danos, né? Ele produz o isolamento dessa mulher, ele produz o adoecimento psíquico, ele produz a destruição da autoestima. Então, a gente precisou construir um espaço para acolher essas companheiras e para, enfim, construir esses espaços de luta. E hoje a gente está aí com essas propostas de retomar o trabalho no conjunto penal, retomar o trabalho aí com nossas companheiras que, nesse exato momento, estão respondendo a processos judiciais, processos criminosos, né? Uma das nossas companheiras, a companheira Grazi, que acho que também está nos assistindo, que foi detida injustamente com uma quantidade ínfima de maconha, e está, nesse exato momento, o Estado processa ela pelo crime de tráfico de drogas, e a gente tem denunciado a atuação terrorista desse Estado e de um Ministério Público que deveria olhar para casos como esse e construir caminhos de cuidado e de vida, mas constrói aí caminhos de punição. Então, é isso. Um pouco isso que a gente tem feito e do que a gente pretende fazer daqui para frente, construir com essas companheiras, né, esse lugar, com as companheiras que sobreviveram a esse processo, esse lugar de luta, a participação nas frentes, a rearticulação para estar nesse momento no presídio. Então, estamos na Bahia nesse momento e a agenda feminista pelo desencarceramento é uma grande inspiração para nós, e vida longa a agenda e a nossa luta. Muito massa, muito massa. É massa sacar que cada um dos estados, né, cada uma das nossas presenças dos coletivos teve uma experiência diferente, né, teve um retorno diferente. Eu fiquei vendo Brisa falar de como a gente também desejou que chegasse ao fim assim, o projeto, porque como Luana disse, né, existe um juridiquês que é feito para que a gente não acesse, assim, para que a gente não saiba como dialogar acerca. Né? Então, acho que isso não acho que o projeto, né, mostrou para a gente que a gente pode passar por cima disso, né, inclusive com a presença de mulheres juristas que estão aí nesse campo, fazendo um trabalho fundamental. Né? Ano passado, a gente teve grandes mulheres, né, inclusive muitas mulheres negras nesse campo jurídico, fazendo uma atuação, né, no campo da maconha medicinal, no campo do STF, né, para as questões aí de raça e tal. A primeira vez que uma mulher negra sustentou oralmente, né, uma defesa, uma arguição lá no STF, né, Brisa aqui, a presença de Brisa na reforma, nas ações que a reforma faz, né, outras mulheres que estão ali. Então, acho que é bem massa, assim, super importante. Fala o nome das outras também, Nádia, Dandara, né, as advogadas, Débora, Luísa, que são as mulheres com as quais também a gente pode compartilhar, sabe? Essa ideia do compartilhar o poder, né, a partir do compartilhar o conhecimento, é algo que a gente faz muito na RENFA a partir do nosso encontro de pares, né? Então, assim, foram várias as vezes que Brisa me ensinou sobre habeas corpus tomando uma cerveja, né? E isso é possível de acontecer, assim como foi possível também da gente se reunir, fazer uma oficina, né, e poder entender os termos, poder ler, né, uma sentença, entender como é que é a postura do judiciário, né? Eu lembro que a gente viu sentenças
horríveis, assim, no sentido de, meu Deus, extremamente machistas, extremamente misóginas, extremamente homofóbicas, né, extremamente classistas. Então, como a gente também faz uma leitura política desse processo todo, né? E acho que, acima de tudo, assim, dizer que cada um de vocês, gente, que está assistindo a gente agora, tem uma forma diferente de fazer a luta pelo desencarceramento, né? Na agenda nacional, que é a nossa grande referência, a gente tem coletivos do Brasil inteiro e é muita gente fazendo luta pelo desencarceramento no que a gente chama da ponta, né? Então, assim, para nós aqui em Pernambuco, no último ano, por exemplo, a gente percebeu que fazer ação de solidariedade e lutar na incidência pública, né, por um processo de desencarceramento, era o que a gente estava precisando de prioridade. Então, cuidar das mulheres, por exemplo, que estão na fila masculina, era algo que a gente não pensava em fazer, né, 4 anos atrás, quando a gente começa a integrar a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Né? Mas hoje a gente entende que o caminho da RINFA aqui em Pernambuco, né, é da gente poder pensar a partir desse lugar. E acho que o Rio Grande do Norte, por exemplo, né, onde a RINFA também está presente, fez uma ação recente, por exemplo, com grafite, com uso da arte e tal. Então, é cada um de nós entendendo onde é que a gente está e do nosso lugar poder fazer a atuação. Né? Não é a gente migrar, não, eu sou bióloga, eu tenho que migrar para o campo jurídico para poder lutar pelo desencarceramento. Não é sobre isso, é a gente onde a gente está, né? A gente sendo dona de casa, a gente sendo psicóloga, a gente sendo estudante, né? Sendo redutor de danos, né? Sendo trabalhador informal, em todos os lugares onde a gente está, a gente pode fazer essa luta pelo desencarceramento e uma luta ainda maior, assim, que a RINFA quer travar esse ano, quer debater com todo mundo esse ano, que é quais são as alternativas ao punitivismo, né? Porque quando a gente, aqui no nosso país, ele foi findado numa lógica onde a gente precisa punir as pessoas. Toda vez que uma pessoa erra, ela precisa ser punida, né? Aí, essa realidade, ela se reflete em diversos, né, processos, assim. Desde os macroprocessos, né, do Estado e tal, que pune o tempo todo, aos microprocessos, onde a gente tem uma relação ali, né, menor, uma relação de poder, uma relação na família, né? Então, desde pequeno, né, a gente vive aí sendo punido e não responsabilizado por isso, né? Então, o que é que a gente pode pensar sobre uma outra forma de responsabilizar as pessoas, né, acerca do que as pessoas fazem? Porque a maior parte das pessoas que estão presas no Brasil foram presas por crime sem nenhum tipo de violência, né? Que é aquela... Brisa, fala aí como é que é o nome, mas é sem essa violência, sem uma arma de fogo, né? Sem uma arma que estava ali ameaçando a vida de outra pessoa. Então, foi um crime que, na verdade, ele ou ela, né, estava muito mais colocando a sua vida, né, à disposição de um sistema extremamente punitivista do que sendo responsabilizado, inclusive, ali por aquele tipo de ação, né? Então, o sistema prisional não é um sistema que a gente pode dizer que ressocializa, que apoia, que ajuda, que faz as pessoas refletirem, né? Dentro dos presídios brasileiros, os presídios brasileiros são espaços de extrema violação de direito. A gente viveu agora na pandemia situações, né, casos que foram denunciados, inclusive, que sofreram ameaças. A gente está agora com mulheres do Ceará, por exemplo, vivendo ameaças de vida porque denunciaram casos, né, de violação de direitos, mas casos absurdos, casos de tortura, né, casos de assassinato, né, casos de morte dentro dos presídios, casos de negligência médica. Então, como é que a gente pode fazer com que a sociedade entenda que o que acontece lá dentro não é bom para nenhum ser humano? Não vai dar certo para nenhum ser humano, né? Então, a gente poder pensar, porque no ritmo que a gente encarcera também, daqui a 30 anos, né, pelo menos 2 pessoas da nossa família vão estar presas, né? Então, vão ser aí mais de não sei quantas milhões de pessoas presas no Brasil e a gente precisa ter uma outra lógica, né? Uma lógica que possa retroceder a esse processo. Estamos aqui com a participação especial de Airan, direto de Montevidéu. Veja mesmo. Essa é a RINFA. Mas acho que é isso, gente. Teve perguntas, assim, tipo um talk show aí das pessoas que estão lá fora. Como é que tá? Amizades. Leusa não estava conseguindo, não sei o que. Estou lendo umas mensagens aqui agora. Sem perguntas, né? Vocês têm alguma pergunta? Não, sem perguntas. Queria dizer que nem todo mundo aqui é solteiro, né? Então, não adianta fazer esse tipo de pergunta também. Né? Então, vamos lá. Pergunta sobre...
Eu não ouvi, Lua. Não vi pergunta também não lá. Elas bem garota propaganda. Também tô com o meu aqui, ó. Oi! Airan dando oi, gente. Que lindeza. Brabo todo. Oi, Airan, tudo bom com você? Mostre para ela seu sapo. Mostre para todos seu sapo. Boa É noite. importante dizer, né, que vai ficar tudo gravado também, né? No Facebook da Renfa, no nosso canal, no YouTube. Todas as lives que nós estamos fazendo vão ficar lá gravadas, então não deu tempo de assistir ou quer assistir com o seu coletivo para ver Ingrid maravilhosa passando parte a parte do manual. Vocês fazem aí uma reunião de vocês e assistem no Facebook, porque elas são blogueiras, além de antipunitivistas. Divulguem a nossa página, curtam a nossa página. A gente vai Doem dinheiro. A gente vai ficar. Ativas. A Irã canta agora. Ô, Ingrid, você viu se Driele tinha pedido para entrar na página ou nessa sala, alguma coisa? Porque eu acho que talvez ela estava tentando entrar. Aqui na técnica, Nádia, nossa companheira advogada também, ó, da Bahia, fina, na verdade do Piauí, mas elas é tudo assim, da Ilha, antiproibicionista. Mas é isso, princesinhas, ó, muito obrigada, né? 1h30 de live, a gente é bonita, mas assim, né? Tudo tem limite. Então, agradecer mesmo todo mundo que ficou com a gente, que acompanhou, que compartilhou. Façam o que todas as blogueirinhas antiproibicionistas pediram, né? Compartilhem nossas páginas, compartilhem a vaquinha. Se vocês não podem doar aquela cerveja de R$10 que você tomou no final de semana, tudo bem, a gente vai entender, mas compartilhe. Manda para o pessoal, manda para a galera, né? Para que as pessoas também possam ajudar, porque fazer essa luta também exige que a gente também possa estar apoiando aí, né? Na prática, muitas das companheiras aí que vivem esse impacto, né, da guerra às drogas na pele. Então, agradecer mais uma vez, dizer que baixem o manual, compartilhem o manual, façam reuniões, façam lives, chamem a gente para conversar, entendeu? Sobre o manual, sobre a luta, né? A Renfa atua em diversos campos, né? Quer fazer parte da Renfa, venha conhecer a Renfa, manda uma mensagem no direct, no e-mail, nas coisas todas, que a gente se comunica com vocês, tá bom? Então, estamos aí, Brasil todo presente, pose e boa noite, tá? As amigas aí dão boa noite e um tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Beijo. Valeu, minha gente. Boa noite. Beijos, 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 beijos. Buenas noites. Beijos. Buenas noites. Bem fina. América Latina. América Latina, né? Que tem muita gente da América Latina nos assistindo. Né? É importante. Beijo, maravilhoso. Beijo, galera.